piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentesco corporal e espiritual, e as instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu peguei aqui, porque é muito extenso, eu peguei aqui a piedade filial, que vem dos ensinamentos de Marcos, capítulo 10, 19, Lucas 18, 20, Mateus 19, 19. Então, eu peguei mais esse piedade filial. Que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. Vamos nós, né? Que eu parei nesse pontinho aqui. Respeito é considerar a outra pessoa nas suas diferenças individuais. Cada um tem um limite de vida. É respeitar o idoso ou qualquer ser tem essa parada para ser respeitada. A estima, carinho, bondade, reconhecimento ao seu valor. Esse é o mais importante. Hoje vim aqui a primeira a ser falado como sendo a mais velha de todas. Mas eu tenho a minha mãe mais velha ainda. O carinho que a gente deve ter por um idoso, por uma criança, por qualquer pessoa. O reconhecimento, que é a parte mais fundamental de um filho para a mãe. Quando a gente se torna um pouco idosa, a gente vai sendo lenta, visão, ouvido, tudo mais lento. Então, aí entra esse carinho com essa pessoa. Eu nunca imaginava que quando eu fosse descer uma escada, eu desceria na frente de um idoso, atrás de um idoso, colocaria ele em primeiro lugar. Não, eu vou descer uma escada, o idoso vai atrás de mim, porque ele não tem a visão, como hoje eu estou nessa fase. Estou falando também por mim, né? A estima, a obediência, esta diretamente relacionada com o amor. Se amarmos a Deus, vamos obedecer aos seus mandamentos. Esse é o verdadeiro amor. Amor é aceitar aquela criaturinha com todas as suas dificuldades, com toda a sua energia baixa, não é energia espiritual, porque o idoso tem muito mais energia espiritual do que a gente pensa, né? Mas aquela energia física não consegue abrir uma garrafa a mais, não consegue abrir um saquinho de leite. É aí que está o carinho, é aí que está a presença de um filho olhando por aquele idoso, desde que eu peguei a piedade filial, né? Então, esse é a verdadeira ponto que a gente deve ter com os nossos pais, com os nossos avós. Como se eles fossem a criança, que a criança ainda não tem experiência nenhuma, mas que os pais estão lá em cima dela. Condescendência. Atitude de uma pessoa que concorda com alguma coisa, fazendo sentir que poderia recusar, mas não fez. Essa é uma parte mais difícil para os avós, que estão, dependendo do lar de um filho, ele tem que fazer aquilo que às vezes não gostaria de fazer, mas ele faz com amor, com dedicação, com carinho. Vou seguir mais à frente um pouquinho, por causa do tempo, você me avisa, viu, quando é para me parar, viu? Honrar pai e mãe, esse é o essencial, honrar pai e mãe. Quando Jesus fala que a gente deve honrar pai e mãe, na lei de Moisés,
para ver o futuro mais bom. Não é o futuro da terra prometida, mas sim o futuro dos céus. Quando a gente tem toda aquela capacidade de compreender, de dedicar, de sentir útil aquela pessoa que já não tem mais habilidade nenhuma, isso vai ser contado dentro do plano espiritual. Então, esse é amar a Deus, é amar o seu semelhante. Mais um trechinho que eu coloquei ainda, que é: ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida, com a carga dos serviços domésticos. Então, é justo que os pais velhos e fracos tenham que servir filhos jovens e fortes. A mãe lhe teria cobrado leite? Não. Quando ainda estava no berço, teria, por acaso, contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes? Agora me veio uma coisa que eu acho que eu vou falar. Eu estava numa manicure e o telefone dela tocou. E ela falou: não, é meu pai, não vou atender. Depois eu converso com ele. Eu falei: olha, eu não admito que você faça minha unha. Atende teu pai. Porque eu tenho a minha mãe. Não sei o que está se passando com ela. E o telefone é um veículo de rapidez. Aí ela falou assim: não, está certo, dona Ilma. Eu falei: está. Aí, atende teu pai. Aí ela atendeu. Oi, filha, por favor, você pode me ensinar como eu faço um milho refogado para mim comer agora? Que eu estou com um pouco de fome. É esse que é a essência da vida da gente. É largar o que você está fazendo em socorro daquele que não consegue fazer nada. E ela, então, explicou como que era para fazer. Eu falei: agora você pode fazer o que você tem que fazer em mim. Então, primeiro teu pai, primeiro tua mãe. Não é assim que você fazia com teus filhos? Hoje você tem que fazer ao contrário, primeiro com ele. Ela falou: ai, Sara, não tem jeito. Tá bom, não tenho mesmo. Infeliz, portanto, aquele que se esquece de sua dívida para com os que sustentaram na infância. E se não compete a nós julgar o nosso pai ou a nossa mãe se foi errado lá atrás. Se foi errado, porque a gente merecia as palmadas. Então, isso pertence a Deus. Se foi feito certo, se não foi. O importante é que eles, naquela época, tiveram que fazer aquilo. Então, a gente não deve levar nenhum rancor de um pai, de uma mãe, porque meu pai me tratou mal, meu pai tratou melhor minha irmã do que a mim. Não, é porque você não precisava ser tratada melhor, mas aquele lá sim. Certos pais, é verdade, descuidam de seus filhos. E não são para os filhos que o deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Foi o que eu falei, né? Aos estranhos, mais condenáveis se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime. No segundo, porque neste a falta de caridade junta-se à ingratidão. Mas o que ele diz aqui no primeiro é: os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus, referente ao próximo, e lembrar que todo procedimento condenável em relação. Então, essa de você não entender o porquê que ele fez isso ou deixou de fazer, é condenável você julgar o teu pai. É muito mais condenável. Seria o primeiro caso que eu falei. E aqui nós vamos, né?
Eles ainda não compreenderam a vida futura, porque aqui os hebreus estavam falando lá da época de Moisés, do Decálogo, né? Que seriam os 10 mandamentos, sobre a lei de Deus, né? Mas hoje, para nós, aquele foi um ensinamento. Hoje, para nós, é o ensinamento da espiritualidade, é da nossa convivência. Nós não precisamos mais daquele vida que eles viveram na Terra, na evolução deles, mas sim na evolução nossa espiritual, e não a Terra prometida deles lá, era essa a espiritualidade, de quando você desencarnar, você fez a tua ação bem feita, né? Meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas obras. Então, você vai receber a recompensa das suas obras no reino de Deus, depois da encarnação. Lá está o nosso livrinho que a gente fez, a balança, tudo certinho. Honra teu pai e a tua mãe. Já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Esse é que promete a gente. Eu acordei 3 horas da manhã, porque eu estou a semana inteira. Escrevo, amasso e jogo fora. Escrevo, amasso e jogo fora. Aí eu vim aqui. Piedade filial. É ter a consciência e o dever para ver criaturas que não mediram suas forças e atitudes, em dar aos filhos tudo o que precisava. E hoje vemos que é ficando de lado, sem ajuda, tendo de viver ainda ajudando netos para seus filhos, e deixando de ter o respeito que merecia. Na minha juventude, os idosos eram tratados com carinho, e os seus ensinamentos eram gratificantes. Você aprendia muito com eles, e eu ainda aprendo muito com a minha mãe, muito, muito mesmo. Tinha tempo em ouvir. E hoje, muitas vezes, são deixados para trás por um idoso e lento. Suas forças são poucas, seu corpo físico vai deixando a agilidade, mas a experiência são maiores, talvez na tecnologia não, mas sim na prática. Hoje vemos criaturas paradas no tempo, porque para viver tem que ter um aparelhinho 7x15 na mão, só para passar o tempo, ou com uma curiosidade de ver o artista está fazendo ou perguntando sobre o estudo. 1%. Se usa o aparelho 1% para o estudo, é muito pouco, mas é mais para outras coisas, né? Como vai ajudar uma pessoa idosa em descer as escadas, ou saber como fazer em uma parada cardíaca? Aí, quando você faz o exame psicotécnico de motorista, primeiro estudo é socorro médico. Você aprende uma parada cardíaca. Eu já desencarnou nos meus braços 3 pessoas. E eu já consegui fazer 2 pessoas voltarem ao normal, por eu aprender. Aí hoje eu aprendo. Eu pergunto, quem tem coragem? Quem tem essa experiência? Quem tem essa intuição? Não, eu vou fazer a parada cardíaca. Porque depois que eu vi um homem e perguntaram para nós, quem faz a parada cardíaca, faz a respiração? Eu não soube fazer. E eu me prometi, vou aprender. E fui aprender.
Não sou médica, não sou nada, mas eu fui aprender. Então, para que isso não pare o cérebro, depois venha outras coisas mais, então eu fui aprender. Isso tudo, meus amigos, é uma experiência de vida. É vivendo que a gente se aprende. É amando que a gente consegue quebrar todos os grilhões da imperfeição. É dedicando que a gente vai crescendo. Essa parte do Evangelho é muito interessante, porque eu tive que estudar mais, porque eu mesmo não tinha esse entendimento, né? Que interessante que é o Evangelho, a gente estar aqui. É difícil para mim, né? Mas a gente cada vez mais percebe que isso é mais para nós aqui, acho que do que para vocês, né? E o sistema do Criador é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu vou estar passando uma experiência, uma parte simples do Evangelho para vocês, vocês aprendem e talvez eu vou aprender muito mais, né? Porque eu tive que estudar, tive que se preparar. Então, é muito interessante. Então, essa passagem, né, mostra para nós, quando Jesus estava dentro de uma casa, né, uma multidão de pessoas, porque ele era seguido por vários, e ele se encontra ali com uma multidão imensa dentro de uma casa, imagina, né? Várias pessoas ao seu redor, gente para fora, né? E tipo assim, não estava nem tendo tempo para comer, né? Para se alimentar e tudo. E de repente chega Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Que interessante também, porque essa parte dos irmãos, mas quem eram os irmãos de Jesus, né? Eu fiquei me perguntando. Eu não sou um estudioso, né? Mas assim, falei irmãos, mas assim, Jesus tinha irmãos, né? E para os judeus lá, os primos dele era considerado como irmãos, né? Lá na cultura deles, né? E além disso, tinha José. José tinha filhos, né? Por parte de pai, ele tinha irmãos também. E é só uma coisa que eu achei interessante de verificar, né? Então Jesus lá dentro, com aquela multidão, chega Maria do lado de fora, preocupada com ele, né? E aí pede para chamá-lo, né? E aí um dos discípulos, né, que estava ao lado dele, fala assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. E aí ele pega e responde: sua mãe e seus irmãos estão chamando lá fora, né? Ele pega assim e pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? E aí, tipo, o pessoal ficou meio assim, né? Como se ele ignorasse, né, a mãe dele, né? Pô, a sua mãe está te chamando, né? Então ficou uma coisa estranha para quem não conseguiu interpretar aquela fala dele, né? Aquela pergunta dele, porque ele, de forma alegórica, mais uma vez, ele veio usar aquele momento para mostrar e ampliar a nossa consciência de família, né? Porque até então nós temos uma concepção, infelizmente, ainda, tá? Mas tenho certeza que a gente vai entender um dia. Mas a gente acha ainda que, tipo assim, a gente tem uma exclusividade com os nossos parentes. Ah, não, porque é minha mãe, porque é meu irmão, eu vou tratar de um jeito. Mas o meu amigo ali, o meu colega, o meu vizinho, eu vou tratar diferente porque não é da minha família. Então, Jesus, nesse momento, ele usa, né, desse momento para mostrar isso, ampliar a nossa consciência familiar, né? Não só familiar de carne, né? Então ele pega assim: eis aqui, aí ele responde, né? Eis aqui os meus irmãos, minha mãe, né? Então assim, aquelas pessoas que estavam ao redor dele, ele fala: eis os meus irmãos, né? Ou seja, que fazem a vontade de Deus. Esses são os meus irmãos, esses são essa é, ou esse é minha mãe, entendeu? No sentido de parentesco. Porque, na verdade, a gente ainda é preso a isso, achando que família é só minha mãe, meu irmão, o meu pai,
né, o meu primo, que seja, né? Então Jesus usa esse momento para mostrar isso para a gente, né? E muitos ali não entenderam, acharam que Jesus estava sendo contraditório, né? Porque você vem honrar pai e mãe, né? Ele já explica essa parte de a gente honrar o pai e a mãe, né? Nesse sentido de estar ao lado dele, de dar uma assessoria, de ajudar em todos os momentos da vida. E de repente ele faz isso, as pessoas falam, pô, ele está ignorando a própria mãe, os próprios irmãos, né? Então, na verdade, ele quis mostrar aquela multidão e aproveitar aquele momento para ampliar essa consciência de família. E porque, na verdade, Maria, ela tinha uma exclusividade, ainda entendia ainda a missão de Jesus, né? Ela tinha aquele laço maternal, né, que é normal, mas ainda ela não tinha naquele momento entendido, né? Então foi difícil para todos ali entenderem isso daí. Então assim as pessoas que não gostavam de Jesus já se aproveitaram, está vendo? Ele está entrando em contradição, né? Ele está ignorando a família dele, né? Mas ele quis simplesmente mostrar nessa passagem que nós temos que tratar a todos como irmãos, porque na verdade nós somos irmãos, entendeu? Então não existe exclusividade, né? E tem uma parte aqui que eu queria falar também. Aqui fala de Maria, né? Que quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão. Da missão de quem? De Jesus, né? Porque não se a viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho como o fez João Batista. A solicitude materna era, nela, o sentimento dominante. Então, assim, né, aquelas pessoas que estavam ao lado dele tinham um entendimento muito melhor que a sua própria mãe, né? Então, é complicado, né? Então, nem sempre as pessoas... você vê, Maria tinha Jesus dentro da sua casa, mas ela não entendia a missão de Jesus. Então, talvez, para outras pessoas, as pessoas conseguiam compreender muito mais do que a própria mãe que vivia no mesmo teto, né? Então, essa passagem, né, é mais para nos mostrar, nos ampliar essa consciência de família, para que a gente possa tentar enxergar, porque não é fácil, porque nós temos ainda essa concepção de exclusivismo, né, de achar que nós somos... se eu tiver que ajudar, com certeza vou ajudar primeiro a minha mãe. Não, legal, a gente tem que realmente respeitar a nossa família, a nossa base e tal, mas a gente não pode se esquecer que todos nós somos irmãos, né? Porque Jesus veio trazer isso, só que é muito difícil ainda para nós, né? Você vê, depois de 2000 anos ainda é muito difícil para a gente conseguir entender isso. Então essa passagem, ela vem para nos trazer isso. Entendeu? Então Jesus não ignorou sua mãe, ele só quis aproveitar esse momento para dizer que somos todos iguais, somos todos irmãos. E temos que dar assistência, temos que fazer para todos igualmente. Seria isso. O parentesco corporal, ele é estabelecido pelos laços consanguíneos. Os pais fornecem-lhe apenas o envoltório corporal, mas o espírito que irá habitar aquele corpo, ele pode não ter nenhuma afinidade com onde ele vai estar com as famílias. Esses espíritos são completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias em vidas passadas, que é permitido vir no mesmo lar como uma prova. Por isso que encontramos irmãos que têm mais afinidade com amigos do que com seu irmão consanguíneo. Mas devemos nos esforçar muito para criar ou fortalecer os laços de simpatia
entre os que constituem nossa parentela corporal na atual existência. Então, nós devemos aproveitar essa chance que o Pai nos fornece, nos concede, para que nós possamos, assim dizer, se melhorar. Porque não é acaso que esse espírito veio nessa família, que é um adversário de vidas e vidas passadas, de chances que nós tivemos e não soubemos aproveitar. Então, que cada um de nós aproveitamos essa chance. Na vez de criticar meu irmão, minha mãe, doe amor, a prática da paciência, a prática do perdão, porque isso também é uma evolução para cada um de nós, que é através deles que nós nos melhoramos cada dia mais. Agora entra aqui sobre o parentesco espiritual. O parentesco espiritual ele é mais facilmente identificável, são as pessoas que se buscam e têm o prazer na companhia uma da outra, se sentem bem, têm valores em comum. E seu relacionamento é mais tranquilo, mais prazeroso, ficam felizes por estarem juntos, mas seja qual for o nosso caso, nós precisamos nos esforçar para conviver bem com os de nossa família consanguínea, porque é lá que está a maior provação. Deus que é perfeito, Ele não coloca nenhum de seus filhos junto, sem ter um justo motivo. Ele é uma oportunidade que Ele dá para cada um de nós, exercermos o amor ao próximo, a paciência. Então, tudo isso daí começa pelos membros da nossa família, que a nossa família é lá que está a nossa escola, porque cada um de nós, através do membro da nossa família, é que nos aperfeiçoamos moralmente e espiritualmente, porque nada é por acaso na nossa vida. Então, o que eu tinha que passar para vocês é isso, e de coração eu desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e que o ano que vem possamos estar todos juntos novamente, e com mais fé, com mais amor, com mais perseverança no coração de cada um. Se sintam abraçados por todos nós. Normalmente a gente pede por nós, pela nossa família, nossos amigos, nossos espíritos afins, mas vamos inverter um pouquinho isso aí. Vamos entender que Deus não nos criou para que o mundo nos servisse. A gente não existe para Deus nos servir, para Jesus nos servir, para o mundo nos servir. Na verdade, a gente precisa tomar um pouquinho de consciência de que nós existimos para servir a Deus, para servir ao mundo, servir ao nosso próximo. Então, essa música vem trazer um pouquinho nesse sentido. Então, ao invés de vibrar, no momento da vibração, a gente pedir, vamos oferecer. Vamos aproveitar esse momento para oferecer a nossa mão a Deus. Falar, Deus, estamos aqui, vamos tentar fazer o melhor que for possível para esse momento de transição, esse momento de mudança do mundo, transcorrer da melhor forma possível. Tá bom? Então, fechando os olhos, vamos ouvir a mensagem da música. Vibremos com fervor e com alegria, esse amor que do céu se irradia, e essa paz de Jesus que chegou. Jesus é a luz que nos une em prece, é a ternura que eleva, esclarece